Olá a todos! Sejam de novo bem-vindos ao Gigi for All, promoção inovadora da leitura intercultural. O início e o fim da narrativa. Como cativar com o início e impactar com a conclusão? Prende o teu leitor até ao último ponto final. Neste vídeo vamos falar da importância e vantagens de um bom início que cative os leitores, desde as primeiras linhas. E de um final impactante que faça com que a tua história permaneça na memória dos teus leitores durante muito tempo. Vamos começar por te falar do início da história. Escrever um bom início é fundamental, pois ele é como um convite para o teu leitor se aventurar na tua história. É este convite que vai muitas vezes determinar se o teu livro vai ficar para sempre numa estante, ou se vai ser aberto várias vezes pelos teus leitores desejosos de o ler vezes sem conta, até à última palavra. O início de uma história, principalmente o primeiro capítulo, é o mais importante para prender o teu leitor. Normalmente, em média, se as primeiras 30 páginas do teu livro não conseguirem captar a curiosidade e atenção do teu leitor, é mau sinal. Mas não te preocupes. Se ainda não sabes como escrever um início cativante, vamos ajudar-te. Mostrando-te algumas formas como podes começar a tua história de forma a prender os teus leitores desde a primeira palavra. Escreve um princípio inesperado. Tenta pensar como as pessoas esperam que um livro comece e faz algo completamente diferente. Por exemplo, o livro de Crossroad, de Iain Banks, começa com: "Era o dia em que a minha avó explodiu." O teu início não precisa de ser tão impressionante, mas tenta sempre começar de forma pouco usual, de forma a causar uma reação imediata no teu leitor e gerar curiosidade. Cria uma imagem apelativa. Podes começar a tua história com um início onde descreves detalhes sensoriais, usando estímulos provocados pela visão, audição, olfato, paladar ou toque. Sem exagerar na informação, tenta transmitir um cenário em particular e definido. E farás com que o teu leitor seja imediatamente absorvido pela tua história. Não despejes informação, pois o contexto virá mais tarde. Mas garante que crias uma imagem convincente e apelativa na mente do teu leitor de forma a capturar a sua atenção. Começar com a ação imediata. Muitas histórias começam em in medias res, ou seja, no meio da ação, e esta é a forma mais eficiente para captar imediatamente a atenção do leitor e criar expectativas. Se optares por este início, certifica-te de que a tua ação de abertura é apelativa e impactante o suficiente para fazer com que o leitor não se importe de conhecer a personagem mais tarde. Começar com uma pergunta. Podes começar a tua história com uma pergunta, mas não uma qualquer. Tem de ser uma pergunta que faça com que o teu leitor procure pela resposta lendo o resto da história, pois só ela será capaz de responder à pergunta colocada. Não precisa de ser uma pergunta literal, pode ser abstrata, mas certifica-te que é intrigante o suficiente para que os teus curiosos leitores procurem ansiosamente pela resposta ao longo da história. Vamos falar agora do fim da história. Por ser a última experiência que o teu leitor terá com o teu livro antes de o colocar na estante. A conclusão da tua história deve deixar uma impressão duradoura. Por isso, é importante que não remates uma grande história com um fim fraco. E é essencial que o leitor fique satisfeito com o rumo final que deste às tuas personagens. 6 tipos de finais. Embora cada história tenha de terminar da sua maneira, existem 6 tipos gerais de finais. Qual escolhes vai depender da história que estás a contar e das convenções do género que estás a trabalhar. Os 6 tipos de finais incluem: Final resolvido. Um final que não deixa o leitor com perguntas pendentes ou qualquer ponta solta. Não há mais nada a contar, porque o destino das personagens ficou claro para o leitor. Este tipo de conclusão é comum em livros que não têm sequelas, ou no último livro de uma série. Final não resolvido. Um tipo de final que deixa mais perguntas por responder do que respostas dadas e que, idealmente, desperta a curiosidade do leitor quanto à continuação da história. Normalmente, este tipo de final é utilizado quando um livro tem uma ou mais sequelas. Final expandido. Um final expandido assume normalmente a forma de um epílogo. Como o nome implica, expande o mundo da história para além dos acontecimentos da própria narrativa. Normalmente poderá envolver um salto no tempo, e ocasionalmente uma mudança de perspectiva.
Este tipo de final poderá ser vantajoso, já que permite ao autor responder a perguntas que poderão não ter sido respondidas durante a narrativa principal. Final inesperado. Um final inesperado é aquele que, como o nome indica, apanha os leitores desprevenidos. A reviravolta pode ser devastadora ou inteligente e subtil. Um final inesperado deve ser criado de forma que, embora surpreendente, ainda faça sentido e traga uma conclusão satisfatória. Este tipo de final é frequentemente utilizado em romances de mistério ou policiais. Final ambíguo. Um final ambíguo é aquele que está aberto à interpretação. Ao contrário do final não resolvido, o final ambíguo permite ao leitor especular sobre o que poderá vir depois sem estabelecer uma resposta certa ou errada. Não é como se o enredo não tivesse sido resolvido, mas como se o desfecho permitisse a interpretação dos leitores. Se quiseres que os teus leitores reflitam sobre o significado do teu livro, este é o final ideal para a tua história. Final circular. Um final circular é aquele cuja história termina onde começou. Pode ser, por exemplo, um regresso metafórico a casa. No entanto, quando escolhes este final, tens de te certificar de que a viagem valeu a pena. Acabar a tua narrativa exatamente onde começou pode ser inútil se a jornada de ida e volta não tiver sido significativa. Normalmente, este tipo de final é mais comum em obras de ficção literária, mas também em contos populares. Dicas para escrever um bom final. Agora que já conheces estes 6 tipos de finais, podes começar a pensar em como criar o desfecho para a tua história. Pode ser um desafio intimidante, por isso, vamos dar-te algumas dicas para te facilitar o processo. Escolhe o teu final antes de começares a escrever. Embora os detalhes possam mudar enquanto escreves a tua história, ter uma noção do que acontece à tua personagem irá ajudar a orientar a tua escrita. Saber o resultado ajudar-te a alargar pistas, que levarão o leitor a aceitar mais facilmente o fim, quando chegar à última página. Cria tensão antes de terminar. Antes de chegar ao clímax e quando as coisas parecem positivas para o teu protagonista, cria suspense, fazendo parecer com que ele não será bem-sucedido. Gera uma reviravolta no enredo que vira as probabilidades contra a tua personagem principal. Um suspense de última hora tornará um desfecho vitorioso ainda mais satisfatório. Certifica-te que o teu final resolve todas as questões levantadas ao longo do enredo. Escreve um final forte que traga uma sensação de desfecho ao leitor e que conclua todos os elementos que introduziste, incluindo subenredos das personagens secundárias, que devem ser resolvidos antes do grande final do enredo principal. Evoca emoções. Quer seja um final feliz, um final triste, ou um pouco dos dois, deixa o teu leitor sentir algo. As emoções fazem uma história perdurar na mente do leitor, e isso pode significar a diferença entre uma boa história e um best-seller. Exercício prático. Com base nos tipos de início e finais apresentados, e utilizando as dicas que te demos ao longo deste vídeo, pensa no início e no final para uma história. Pode ser uma aventura, um mistério, uma fantasia, ou qualquer outro género que te agrade, desde que os tornes cativantes e memoráveis para os teus leitores. Como podes ver, o início e o fim da tua história são importantíssimos para o seu sucesso. Podes imaginar e criar inícios e finais variados, cativantes e marcantes, que certamente permanecerá na mente dos teus leitores durante muito tempo com as dicas que te apresentamos neste vídeo. Muito obrigada por assistirem. Vemo-nos no próximo vídeo. Gigi for All, promoção inovadora da leitura intercultural.